nós temos o alvo desse evangelho, que é cada autor, quando escreve o seu evangelho, ele tem um foco. Então veja, Mateus escreve para uma nação eleita. Marcos escreve para uma nação poderosa. Lucas escreve para uma nação rejeitada e João escreve para uma nova raça. Mateus para uma nação eleita. Marcos para a nação poderosa. Lucas para uma nação rejeitada e João para uma nova raça. Por que isso, pastor? Quando Mateus escreve para a nação eleita, está escrevendo para os judeus. E Mateus se preocupa, Mateus tem um alvo, preocupação de Mateus, mostrar para os judeus que Jesus Cristo é o Machia, tem sangue real e pode e deve se assentar no trono. E como é que ele começa o evangelho? É Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quem é que começa o evangelho falando de genealogia? Para nós, aqui do Ocidente, não faz sentido nenhum. Mas para eles do Oriente, esse é o ponto. O judeu quer saber quem é você, quem é seu pai, quem é seu avô e bisavô, para poder te ouvir. É tradição judaica. E como ele está escrevendo, no caso de Mateus, para os judeus, que é a nação eleita, então ele começa o evangelho dizendo Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Marcos escrevendo para uma nação poderosa, Marcos escreve para os romanos, nação poderosa. Império Romano, na época, não tem nação mais poderosa que o Império Romano. E Marcos escreve, e o Jesus de Marcos é como se fosse um super-homem. É claro que Jesus não precisa ser um super-homem. Ele é Deus. Vai muito além das histórias da Marvel. Ele vai além disso. Ele é Deus, Criador, Redentor, Criador dos céus e da terra. Porém, Marcos mostra isso no seu evangelho para dizer para os romanos, o meu Jesus é mais poderoso, porque ele está escrevendo para a nação poderosa. Esse é o alvo dele. Já Lucas, quando escreve para a nação rejeitada, escreve para os gentios. Diga comigo, gentios. Rejeitados pelos judeus e rejeitados pelos cristãos. O Jesus de Lucas, ele se compadece o tempo todo. Você vai ver o Jesus de Lucas muito mais... claro que Jesus é um só, mas pela forma que o autor está escrevendo e as características que o autor está revelando ele, o Jesus de Lucas é um Jesus que se compadece, que usa de misericórdia o tempo todo. E por último, João escreve para uma nova raça, ou seja, para os cristãos. Esse é o ponto desses evangelhos. Voltando para João, quando nós olhamos, diga comigo assim, sinóticos. Então os sinóticos estão no mesmo alvo, na mesma direção. Mateus, Marcos e Lucas escrevem com o mesmo foco. Embora tenham pontos distintos, mas são sinóticos porque são, diga comigo, semelhantes. Agora aguarde aí, está na apostila também essa informação. 60% do que você encontra em Mateus, vai encontrar em Marcos e vai encontrar em Lucas. Eles compartilham 60% do Evangelho. Mateus, Marcos e Lucas. E 40% eles são únicos. Ou seja, 40% do conteúdo do livro, o que você encontra em Mateus não vai encontrar em Lucas, o que encontra em Lucas não vai encontrar em Mateus e assim sucessivamente. 40% não se encontra, 60% eles compartilham entre si. Amém até aqui? Agora, isso é os sinóticos, que olham que são semelhantes. Agora, João compartilha 8% de 10%. Não chega a ser 10%. João compartilha 8% do seu evangelho com os outros 3, que são sinóticos. E 90% do evangelho de João não se encontra em nenhum dos 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Porque João, quando está escrevendo, ele começa o seu evangelho totalmente diferente dos demais. Como é que você começa o evangelho dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem é o verbo? Por que ele está falando de verbo? O que é que está acontecendo na época dele e por que ele está escrevendo assim? Nós temos que pensar, 70 anos depois da morte de Cristo. Esse é o tempo que ele está escrevendo o evangelho. 70 anos. A cultura greco-romana já tem força, influência e influenciou a cabeça da maioria dos seguidores de Jesus. Sem falar ainda que são 70 anos depois. 70 anos depois. É uma geração. Isso quer dizer que muitos que estão ali não viram, não tocaram e não andaram com Cristo. Não andaram. E eles estão sendo influenciados por uma cultura greco-romana. Nessa época, existe uma filosofia conhecida como filosofia das fontes de Platão. Qual é a ideia? Platão dizia o seguinte, existe algo original no mundo metafísico. Ele não chama de mundo de céus, ele chama de mundo metafísico. Ele diz assim,
Existe algo original no mundo metafísico e tudo que temos aqui nesse mundo físico, e para Platão o mundo metafísico é o mundo perfeito. Esse mundo físico é um mundo fraco, imperfeito. E aí ele diz o seguinte, existe algo original no mundo metafísico e tudo que temos aqui é uma cópia do original que existe lá. Exemplo, ele dizia, há uma mesa na Terra, ou há mesas na Terra, que são cópias de uma mesa original que existe nesse mundo metafísico. Há uma bondade no coração dos homens que, por mais que seja bondade, é só uma cópia dessa bondade original que existe nesse mundo metafísico. E ele pensava assim. Só que o problema dessa ideia é que ele dizia, eu não sei como chegar nesse mundo metafísico. Lembrando ainda que João está falando para um grupo de judeus e cristãos. Diga comigo, judeus e cristãos. Aí João começa, no princípio era o verbo. E aqui, aprendendo a palavra, foi quando eu conheci acerca disso. Por que começar no princípio era o verbo? Diga comigo, verbo, que é palavra. Para nós do Ocidente, palavra é palavra. Não tem problema nenhum, é a palavra. Para um judeu, a palavra tem poder de trazer à existência aquilo que não existe. Eu não estou me referindo à palavra de Deus, porque nós sabemos que ela tem poder. Mas os judeus também acreditam que quando o pai libera uma bênção sobre o filho, neste mundo, no mundo espiritual, uma ordem é liberada e esse filho recebe a bênção. Vamos dar um exemplo. Mas pastor, o senhor tem base para isso? Tenho. Quando Isaac está abençoando Jacó, achando que estava abençoando Esaú. Jacó enganou o pai. O pai já estava cego e velho. E ele ainda diz, a voz é de Jacó, mas o peito é de Esaú. E é você mesmo? Sou eu, pai. Sou eu. Ele liberou a bênção para Jacó. Quando Esaú chegou, vamos parar um pouquinho. Irmãos, foi uma mentira ou não foi? Quando Esaú chegou, Esaú diz isso. Pai, não era eu, era ele. Pai, o senhor tem alguma coisa para mim? Sabe qual é a resposta de Isaac? Meu filho, não posso fazer mais nada, porque a palavra já foi liberada. Olha o conceito de palavra para o judeu. Esse é o conceito, não é a palavra de Deus, é a palavra de um homem de Deus. Mas uma vez que a palavra é liberada, ele disse, ela vai fazer tudo o que tem que ser feito. É o poder da palavra. Para os judeus era assim. Para os gregos, existe um filósofo que ele diz o seguinte, ninguém pode tomar banho nas mesmas águas de um rio 2 vezes no mesmo dia. Você pode tomar banho na mesma pedra e no mesmo rio, mas nas águas não, porque as águas estão em movimento. E é assim para o grego a palavra. Para o grego, para os gregos, a palavra está em movimento. Aí João tem que alcançar 2 grupos, judeus e gregos. Aí João tem a ideia brilhante do céu, o Espírito de Deus inspira João e ele começa o evangelho dizendo, no princípio era a palavra. Essa palavra viva que se move. A palavra estava com Deus. Diga, estava com. Está com não é a mesma pessoa. O verbo é uma coisa e Deus é outra. 2 pessoas. Se eu estou com o pastor Walter, então o pastor Walter é o pastor Walter e o pastor Jorge é o pastor Jorge. Porque eu estou com. Então a palavra, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então João está combatendo essas heresias no finalzinho do 1º século. Ele está combatendo essas heresias. Por isso ele começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele ainda diz, todas as coisas, céus e terra, foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez.